Olá, ouvintes! Nós iniciamos nesse momento o primeiro podcast de uma série de 4 que irão tratar dos direitos humanos da população negra em Mirandiba. Nesse primeiro podcast, nós iremos tratar sobre a importância do povo negro na formação de Mirandiba. E nós estamos trazendo aqui, para discutir essa temática, a Aline Maria, ela que é do Quilombo Pedra do Amolar Péus e que também é membro da ASQUIME, que é a Articulação Social das Comunidades Quilombolas de Mirandiba. Aline Maria, qual a importância do povo negro na formação de Mirandiba? Olá, Enzo, é com muito prazer mais esse momento aqui com você, esse primeiro podcast, para responder uma pergunta tão importante e tão significativa para o nosso povo, para a nossa história do povo negro de Mirandiba. A importância do povo negro na formação de Mirandiba, ela vem em vários aspectos, se a gente considerar a nível de Brasil, trazendo para a nossa cidade. Na questão da economia, nós temos desde da usina, que foi uma indústria dentro de Mirandiba, foi uma empresa grande que empregou várias pessoas negras, e foi a partir desses empregos, a partir desse povo que trabalhava e que não recebia da forma correta como deveria, de acordo com o seu trabalho. Foi um dos momentos econômicos que a cidade viveu e que foi de grande importância para essa formação, porque a maioria dos trabalhadores que estavam naquela usina eram pessoas negras, eram homens e mulheres negras. Temos também, na questão da formação de nossa Mirandiba, nós temos a parte cultural, que também é algo que é bem marcante em nossa cidade, a questão da religião, a questão da forma mesmo da fala, do jeito de falar. Nos quilombos é perceptível que, apesar de sermos o parentesco bem próximo, entre os quase 21 quilombos que tem dentro de Mirandiba, mas é perceptível o quanto a fala, o jeito, a forma, o corpo é diferente. Então, a nossa formação, ela é advinda do povo africano, que foi trazido para o Brasil, como algumas pessoas devem conhecer a história do povo negro, que chegou até o Brasil, e que trouxe, através dos sertões, que chegou até Mirandiba. E assim foi como o nosso povo foi formado, nosso povo. E que esse povo, chegando a Mirandiba, contribuiu de forma muito positiva para a formação. Que apesar de, como nós sabemos, não é citado com muita significância na história da cidade. Mas isso é um trabalho qual nós da ASQUIME, nós estamos à frente de alguns projetos dentro dos quilombos, estamos trabalhando e construindo para trazer isso mais à tona, como é que eu posso dizer, de forma mais clara para as pessoas, até para o nosso povo conhecer o que de fato, de que forma e através de quem exatamente Mirandiba se formou e que contribuição foi essa que o nosso povo negro teve nessa formação. Eu costumo dizer que quem não conta história, sem história fica. Então, é sempre importante os idosos serem entrevistados, pegarem seus avós, netos e avós, conversar, suas rodas de conversa, para entender como era o passado, como era que Mirandiba era antigamente, quem era que vivia aqui há anos e anos atrás, do que viviam e como viviam. Então, assim, é uma das formas que a gente entende que é possível a gente entender muitas coisas que estão acontecendo hoje, as formas como as pessoas vivem, as pessoas negras vivem em Mirandiba, as formações das periferias, como é que foi formada essas periferias, a riqueza que tem em Mirandiba, as casas, as construções mais antigas, foram construídas por quem? Quem estava por trás, quem estava colocando aquele primeiro tijolo. Isso tudo é muito importante saber. É importante que a juventude saiba, essa nova geração saiba como tudo isso se deu, como chegaram até Mirandiba, como os mais velhos, nossos negros, nossa ancestralidade, como é que ela aconteceu, como é que eles viviam, o que é que faziam para viver ou para sobreviver, como assim queira dizer. Então, Aline, não seria errado dizer que a história da cidade de Mirandiba se confunde com a história da população negra, correto? Exatamente, não seria errado. Um dos nossos trabalhos hoje, Enzo,
é fazer essa correção, ou pelo menos acrescentar na história da cidade a contribuição que o povo negro teve, como se deu, o que é que se fez. Não é possível que uma cidade a qual quase 80% da população é negra, praticamente um quilombo, como a gente costuma dizer, e na história não conste praticamente nada em relação à formação da cidade e à contribuição advinda do povo negro. Como é que se pode dizer que uma maioria de uma população não tem nada nada citado dentro da história de Mirandiba? Então, o que a gente quer, enquanto o Quilombo, é justamente fazer essa correção, porque nós compreendemos que, a partir do momento que se faz entender que a cidade hoje vive ainda um racismo, a cidade ainda hoje vive muito preconceito. Nós sabemos os espaços, por quem é ocupado, os espaços públicos, quem é que ocupa esses espaços. A quantidade de pessoas, quando você chega nas repartições públicas, você não vê nenhum negro sendo recepcionista, você não vê negros médicos na cidade, você não vê secretário, cargos importantes, tido como importante dentro da cidade. E isso é resquícios de um racismo estrutural, resquícios de uma cidade que ainda vive no passado, vive um presente, mas ainda com base num passado muito triste e que deixa ainda rastros que só traz o mal para o povo negro e, consequentemente, para a cidade. Porque se a gente contabilizar que uma cidade, sua maioria é negra, e essa maioria não é alcançado por serviços públicos de qualidade, com efetividade, com educação de qualidade e outros serviços, então o município está parado. Se o povo que é para ser alcançado não está chegando a esses serviços, então o município não evolui, as coisas não andam como deveriam. Como você mencionou, a cidade de Mirandiba tem mais de 80% da sua população de negros, né? E tem 21 quilombos, né? 21 quilombos aqui dentro de Mirandiba. Podemos dizer também que Mirandiba é uma cidade quilombo, né? É uma cidade quilombo. E nesse sentido, Aline, sendo uma cidade com a sua maioria de negros, é possível afirmar que essas pessoas que formaram e continuam formando a cidade de Mirandiba têm garantido seus direitos humanos? Infelizmente não, isso não tem garantido. É justamente nesse sentido que a gente está trabalhando, justamente nesse sentido que a gente busca, quando a gente consegue, através de algumas ações afirmativas, dentro de alguns projetos, alguns parceiros que chegam até o Quilombo, é justamente nesse sentido que nós, lideranças que estamos à frente, estamos trabalhando, que é justamente fazer com que esses direitos que deveriam ser trazidos e ofertados pelo município, a gente trabalha através dessas ações, vamos dizer que corrigindo a educação que queremos, né? Através das diretrizes da educação escolar quilombola, a questão de direitos sociais, nós buscamos dentro dos projetos levar para dentro dos quilombos, como documentos, o acesso à internet, tudo isso a gente está buscando, que hoje, no momento em que vivemos, é quase que um direito fundamental ter acesso à internet. Então, através de várias ações, vamos dizer que a gente está fazendo um papel o qual o município deveria fazer. De forma muito difícil, com muita dificuldade, mas temos parceiros bem ativos e que já fazem outros trabalhos, já trabalham em outras cidades, já fizeram em outros quilombos e outros estados, inclusive, e que chegou até Mirandiba, chegou até nossos quilombos, que é um grande exemplo, as diretrizes da educação escolar quilombola de Mirandiba, que a gente está no momento da sua implementação, ou seja, a implementação da Lei 683. Estamos justamente no processo. Todo o processo de emancipação, né, de garantia de direitos, né, passa muito pela educação. E
Você sempre, eu já tive a oportunidade de entrevistar a Aline em outras ocasiões, e você sempre, e com razão, bate na tecla da educação, né? Como é que essa educação que você tanto fala pode mudar a realidade das populações quilombolas e garantir esses direitos humanos que nós estamos falando aqui? Pois é, a palavra educação é uma das palavras que eu mais uso no meu dia a dia, durante as minhas ações, meus trabalhos, né? Porque realmente eu acredito que é uma ferramenta que transforma o ser humano, né? E não só eu somente que digo, isso eu já faço uma leitura de estudiosos que afirmam isso. Hoje a gente está tratando das diretrizes da educação escolar quilombola porque compreendemos que uma das formas, sim, de transformação do sujeito é a educação, é o acesso a uma educação de qualidade. E os quilombos, dentro dos quilombos não é diferente. Nós, nesse processo de construção das diretrizes, a gente foi feito várias escutas, junto aos quilombos, dentro dos quilombos foram feitas várias rodas de conversa, onde a gente tratou com um diagnóstico, vamos dizer assim, para darmos início a essa construção. Então, nisso foi possível, é possível a gente observar que se esse povo para trás tivesse tido uma acesso a uma educação de qualidade, ou pelo menos tivesse suas escolas, quilombos que tinham escolas, dentro dos quilombos não tivessem sido fechados, digamos, há 10 anos atrás, hoje nós teríamos índices bem diferentes em relação à evasão, em relação ao abandono das escolas, em relação os jovens virem para a cidade, ter que estudar, deixar seus quilombos e virem estudar na cidade. A questão do próprio assédio que acontece dentro dos carros, porque jovens, meninos e meninas vêm dos quilombos para a cidade, dentro dos carros de estudante. Então, tudo isso a gente teve acesso a esses históricos. Se há quase 10 anos atrás isso já fosse possível, digamos, as diretrizes da educação escolar já existisse, vamos dizer assim, hoje a gente já teria pontos positivos dentro dos quilombos, resultados muito positivos em relação ao acesso à educação, em relação ao índice de evasão, em relação aos profissionais que são do quilombo, que vêm para a cidade para trabalhar, vêm embora e deixam seus locais de moradia em busca de trabalho. As crianças, os jovens, eles não precisaram vir para a cidade, não precisaram passar por situações as quais passavam, de carros superlotados. Eu fico imaginando, antes da pandemia, os carros superlotados, menino pendurado em carro, enfim, situações que eu não preciso descrever, porque quem vive sabe. E eu fico imaginando, numa questão de pandemia, esses carros superlotados, como seria, não é? E aí, nós sabemos que dentro de um cenário de acesso a uma educação, dentro dos quilombos, com todo uma qualidade, com salas arejadas, banheiros, porque nós temos várias escolas dentro dos quilombos que é vergonhoso, é feio de se ver, de se imaginar uma criança, um adolescente, um jovem, estudando dentro de um ambiente daquele. E professores que respeitem seus alunos e vice-versa. Nesse primeiro podcast, eu conversei com a Aline Maria, que é membro da Articulação Social das Comunidades Quilombolas de Mirandiba, ASQUIME. Ela também é formada em Serviço Social, com pós em Gestão de Políticas Públicas, com ênfase em saúde. Esse projeto tem o patrocínio da Empresa Pernambuco de Comunicação, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da TV Pernambuco e do Governo do Estado de Pernambuco. Eu vou pra Oslo pra sair